Estamos começando a nossa quarta aula. Para os irmãos que nos acompanham pela internet, Deus abençoe a vida do povo de Deus, irmãos lá de Soretama também, que devem estar ligados com a gente. Tenham um bom dia na paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos na quarta aula de pneumagiologia e hoje é dia de prova, mas antes nós vamos falar sobre fruto do Espírito. Semana passada, a aula com o apóstolo sobre os dons espirituais. Há uma diferença entre dons do Espírito e o fruto do Espírito, amém? Então, nessa manhã nós vamos começar a dar uma pinceladinha, vai ser coisa rápida. Você anote, porque você vai precisar para poder responder as perguntas da prova nessa manhã, amém? Então, passando aí a lista de alunos e a lista dos pastores, tá bom? Então, não deixe de assinar. Se você chegou ao final da aula não passou a lista por você, pergunte, porque às vezes fica uma gama de pessoas sem assinar a nossa lista, tá bom? E também a parte da tesouraria vai ser feita assim que terminar a aula. Eu vou estar à disposição dos irmãos ali na nossa lateral, em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom, queridos, abra comigo a palavra, Gálatas, capítulo 5, no versículo 22. Vamos falar sobre o fruto do Espírito. Dá uma pinceladinha aqui. Quem é que rege a igreja? Os dons espirituais ou os dons ministeriais? Ok, ministeriais. Glória a Jesus. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Os irmãos que chegaram agora, após a leitura da palavra, quiserem tomar um cafezinho, fica à vontade, tá? Vamos lá. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito, esse Espírito está com letra maiúscula. Então, esse Espírito, que Espírito é esse? Espírito Santo. Quando você vê na palavra, a palavra Espírito com letra maiúscula, quer dizer o Espírito Santo. Quando é letra minúscula, é o Espírito humano, tá bom? Então, quando você vê assim, você já vai saber a diferença. Então, o fruto dele, o resultado é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Amém? Essa fé, vocês observaram que quando vocês estudaram lá os dons espirituais, também tinha o dom da fé? Observaram? Aquele dom da fé é o dom para a operação de maravilhas. A pessoa, ela tem, pelo Espírito Santo, desenvolvido dentro dela uma fé tão grande que ela é capaz de ministrar sobre a vida da pessoa e através da fé dela, ela consegue mover a fé da pessoa e a pessoa ser curada, ou a pessoa ser liberta. Isso é o dom da fé. Amém? Agora, essa fé que tem o fruto do Espírito não é fé de confiança, é fé de fidelidade. Então, uma pessoa que ele tem o Espírito Santo na vida, ele é uma pessoa que expressa o amor, é uma pessoa alegre, é uma pessoa que tem paz, é uma pessoa paciente, é uma pessoa que se autodomina, tem domínio próprio, e é uma pessoa que é fiel. Então, tem diferença entre as duas fés, certo? Então, a fé lá dos dons espirituais é fé para a operação de maravilhas, a confiança extraordinária em Deus. E a fé que tem o fruto do Espírito de Gálatas 5:22 já é fé de fidelidade. Quem entendeu, diga amém. Amém.
Então não dá para confundir mais, isso é uma coisa que tem que anotar, faz muita confusão. Depois alguém pergunta, ou a gente vai pregar e a gente acaba falando que essa fé do fruto do Espírito seria essa confiança extrema no Senhor, mas não é fé de fidelidade, tá bom? Vamos lá, queridos. Falamos para vocês que toda palavra Espírito na Bíblia com letra maiúscula é porque estamos falando de quem? Do Espírito Santo, que inclusive está conosco, mora dentro de nós, amém? Nós temos o nosso Pai, que é sobre nós, Jesus, que é por nós, e o Espírito que habita em nós. Que coisa maravilhosa é a Trindade, né? Vocês estudaram a Trindade no mês passado, e essa matéria que vai fechar hoje, a doutrina do Espírito Santo, ela é muito maravilhosa. Eu queria até ressaltar aqui que a igreja do Senhor, ela precisa utilizar mais do Espírito Santo. Às vezes a gente fala muito da pessoa do Pai, e nós falamos muito da pessoa do Filho, mas a gente fala pouco do Espírito Santo. Ou às vezes a gente fala, mas a gente não utiliza dele que está conosco, né? Então a gente fala assim: vamos adorar a Deus, vamos adorar o Pai, nós vamos adorar o Senhor Jesus. Mas dificilmente a gente tira um momento para falar assim: nesse momento eu quero adorar a Ti, meu amigo Espírito Santo. Não é verdade? A gente tem essa dificuldade de relacionamento com a pessoa do Espírito Santo, que às vezes falta entendimento. Você sabia que o Espírito Santo também é uma pessoa? Ela é uma pessoa, como o Pai é, como o Filho é, o Espírito Santo também é uma pessoa. E a gente vê isso claramente no batismo de Jesus. Se você quer explicar a Trindade, o batismo de Jesus está ali explícito. Quando Jesus estava na água com João Batista, de repente, brada uma voz do céu. Estava o filho na água falando: este é meu filho amado. Então o pai estava testificando do filho. E de repente sobrevoou sobre Jesus uma pomba. Não é? Então Jesus ali foi batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre Jesus. Aí se cumpriu aquela profecia de Isaías 61. O Espírito do Senhor me ungiu para levar liberdade aos cativos, para pregar aos pobres, para repreender os demônios. Não tem? Aquela palavra de Isaías 61, versículo 1. Ali se cumpre em Cristo Jesus essa palavra. Que coisa linda. Então aí nós vemos que tem o Pai, uma pessoa distinta, Jesus distinto, e o Espírito Santo também. Então, quando Jesus estava para poder ir para o céu, estava para ser entregue, para ser crucificado e ir para o céu, ele falou: olha, não fique triste, falou com os discípulos, eu não vou deixá-los só, mas eu vou e enviarei o Consolador. Olha que coisa linda. Você sabia que Jesus deu um nome para o Espírito Santo? Eu ia perguntar, falei antes, né? Eu ia perguntar para vocês. O nome que Jesus deu para o Espírito Santo é Consolador. Nesse texto Jesus fala: não se preocupe, eu vou enviar para vocês o Consolador. Que coisa linda, né? Amém? Queridos, qual a consequência do fruto nas nossas vidas? Nós já sabemos que ninguém consegue produzir fruto do Espírito se o Espírito não tiver nele, não tiver presente. Eu vou externar aquilo que eu tenho dentro de mim. Não é verdade? Então, por isso que Jesus foi claro, que a gente conhece a árvore pelos frutos. É pelo resultado. Aquilo que eu vou externar é aquilo que eu tenho dentro de mim. Não adianta a gente falar com os nossos lábios e, na realidade, a vida, as atitudes são diferentes. Não é? Eu desprego com a atitude aquilo que eu falo. E não tem jeito. Por isso que o nosso testemunho, ele prega mais do que as nossas. Não adianta a gente dizer que é crente, que a gente é obreiro, a gente é batizado com o Espírito Santo, que nós somos do reteté, que Deus fala comigo mesmo, e parará. Não adianta, tem que ter fruto. Porque senão a máscara
cai. Aí tem pessoas que dizem assim, mas como pode Deus usar uma pessoa que está numa vida errada? Deus usa? Usa. Sabe por que usa? Porque é a fé que move as coisas. Né? Se tiver fé, você pode mover um monte de lugar. Jesus falou isso. Então aquele que busca os dons espirituais, ele vai receber. Por isso, tenhamos cuidado, nós obreiros da casa do Senhor. Dons espirituais não é sinal de salvação. Certo? Agora, todo crente salvo, ele tem dons espirituais. Certo? Todo crente salvo, ele tem dons espirituais. E todo crente salvo tem fruto espiritual. Tem fruto do Espírito de Deus. Porque um crente salvo, ele está dotado do Espírito Santo. Então ele vai externar fruto do Espírito, resultado do Espírito. Então não tem como, João diz isso claramente na sua carta. Pelo Espírito Santo, ele diz o seguinte: não adianta a gente dizer que ama a Deus e não amar o próximo. Porque se você não sabe fazer boas obras, se você não sabe abençoar o seu próximo, então você está desmentindo o seu amor pelo Senhor. Não precisa nem dizer, as próprias atitudes já dizem. Você quer saber se você ama a Deus de verdade? Não é na hora que você sente uma emoção quando alguém canta. Não é quando você sente emoção quando alguém prega. Mas é quando você glorifica quando ninguém está sentindo nada. Porque na realidade você crê na essência da palavra. É quando na verdade corre na veia o abençoar a vida do meu irmão. Corre na veia aquilo que eu tenho recebido de graça eu preciso dar. Certo? Então, aquele que não ama o seu irmão não ama a Deus coisa nenhuma. Primeira carta do apóstolo João. Então isso é muito sério. Quer conhecer, quer saber, a gente fazer uma autoanálise, né? Para nós mesmos, cada um de nós. Queremos saber se nós amamos o Senhor de verdade, não de emoção. É só saber como é o nosso procedimento com o nosso irmão. Aí certa vez Jesus falou com o discípulo assim: olha só, naquele dia que vai ser uma surpresa para muita gente, muitos vão dizer assim: Senhor, mas nós não profetizamos no seu nome? Olha só como é que dom não quer dizer salvação. Faz parte da vida do crente salvo. Certo? Por quê? Se o fruto, não adianta dom se não tiver fruto. São coisas distintas. Então o dom tem que andar com fruto. Jesus certa vez falou assim: olha, não adianta os dons, porque muitos vão dizer para mim assim, naquele grande dia, com D maiúsculo: Senhor, no seu nome nós expulsamos demônios. Eu expulsei demônio no nome do Senhor, e os demônios se embora. Eu curei os enfermos, e eu estou à esquerda. Jesus vai dizer assim: eu tive fome, não me deste de comer. Eu tive sede, não me deste de beber. Está lá em Mateus. Eu estava nu e não me vestiste. Aí Jesus dizendo, vocês vão perguntar assim: mas Senhor, quando que a gente viu o Senhor nu? Quando que a gente viu o Senhor com fome? Na realidade, Jesus responde: quando alguém precisou de você e você não ajudou. Isso é muito forte. Quando a gente abençoa a vida de alguém, a gente está depositando no céu, né? Então por isso que olha a diferença. Dons espirituais são maravilhosos, a gente deve buscar todos. A igreja precisa ter os 9 dons: para edificação, consolação e exortação. É necessário, estão aí à nossa disposição. Mas isso não é sinal de salvação diretamente. Quer ver? Sinal de salvação é fruto. Tem gente que aparentemente não tem dom algum. É quietinho, senta na última cadeira, mas é reverente. É uma pessoa de dom, uma pessoa de oração. A única coisa que ele faz tem fruto. Só olha para a vida dele, tem resultado de Deus. Então a gente tem que andar com os dois juntos.
Quem entendeu, diga amém. 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 Vamos trabalhar como que funciona o resultado do Espírito Santo na nossa vida no todo. Nós somos indivíduos compostos de 3 dimensões, certo? Amém. Corpo, alma e e espírito. Amém? Então, pensa aí no ovo da galinha. Tem aí a casca, tem a clara e tem a gema. Eu estava pensando lá na biologia. Citoplasma, núcleo. Então tem aí o ovo. E é um ovo só. São compostos de partes, assim como a Trindade. Certo? Então nós somos tricotômicos. Somos compostos de 3 dimensões. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Quem tem Bíblia na escola de profeta diz amém. Amém. Glória. Parabéns para vocês. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Olha qual é a palavra direta do Senhor para nós. Quem achou, diga amém? Muito poucos. Vamos lá, correndo. Vocês são obreiros de Deus. 1 Tessalonicenses 5, 23. Os obreiros da casa do Senhor. Rapidinho, vamos lá. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus. Oh, glória! Isso aqui é forte, porque muitas vezes a gente se justifica. Senhor, eu sou crente, mas eu sou carne. Eu tenho sangue na minha veia. Não é assim que a gente fala? E a gente fica justificando as nossas reações errôneas. Não é verdade? Pois o Senhor está dizendo aqui, olha, vocês têm que ser irrepreensíveis. Né? É marido de uma mulher só, mulher de um homem só. As palavras não podem ser torpe, não pode ser dupla, de duplo sentido. Não é verdade? Tem que ser honesto. Não é verdade? Não pode passar a perna nos outros, né? E aí vai. Então nós precisamos ser irrepreensíveis. Tem muitas pessoas que dizem assim, eu prego. Mas eu falo só, você olha para Jesus. Não olha para mim não, errado. Porque as pessoas querem ver Cristo em... É inevitável. Por isso que a gente ouve tanto, gente, é uma vergonha. E eu fico muito preocupado com isso quando eu vou orar. Eu falei, Senhor, não deixe eu ser uma pedra de tropeço. Não permita que eu escandalize o nome do Senhor. O reino de Deus não pode sofrer por causa de mim. Não pode. Não pode. Só arranca, só faz o que tem que fazer, mas o reino de Deus não pode sofrer. O nome do Senhor não pode ser zombado por causa de mim. Isso é sério. Quantas vezes a gente ouve por aí, crente igual fulano? Não é assim? Agora, te pergunto, ou você pode me perguntar dizendo assim, não concordo, bispo. Você sabe o que significa a palavra cristão? Quem sabe? Pequeno Cristo. Isso nos torna o quê? Não na sua plenitude, na sua essência, porque Cristo, Ele é justo, nós somos justificados nele, certo? Ele é a própria glória de Deus, nós somos glorificados nele, certo? Oh, aleluia, né? Então nós estamos aí buscando a santificação para chegar à plenitude, à estatura do cidadão céu. Agora, somos pequenos Cristo. As pessoas estão olhando para mim e para você. As pessoas estão ouvindo o que eu e você falamos. As pessoas estão olhando como que você trata o seu cônjuge, como que você trata os seus negócios. Não esquece isso, você é um pequeno Cristo. Então não adianta você dizer para as pessoas, olhem para Cristo. Vão olhar para você. Você
é a imagem de Cristo para ele. Isso é sério. Não tem obediência, reverência, não tem sujeição dos filhos, não tem o respeito da esposa, não tem o amor do marido, vamos dizer assim. Mas vamos colocar na figura masculina, porque na hora que Eva errou, o Senhor foi pedir conta a Adão, né? Então, por que existe esse problema? Porque você é o espelho da sua esposa, você é a referência da sua esposa, você é a referência dos seus filhos. Então, o que você tem frutificado na sua casa? Já viu aquela historinha que tinha um menininho que chegou para o pastor da igreja e falou assim: pastor, será que a gente pode mudar para a igreja? Aí o pastor perguntou assim: mas por que, meu filho, você quer mudar para a igreja? É porque o meu pai na igreja é tão amoroso, porque o meu pai na igreja, ele é tão dedicado, e quando ele chega em casa, é uma tribulação, eu não reconheço meu pai. Então não adianta, fruto, resultado não é uma coisa que a gente produz só em determinados lugares, é igual a adoração, né? Adorador não é um estado, adorador é um estilo de vida. Não é um estado no sentido, eu estou adorando agora, daqui a pouquinho eu não estou adorando mais, ou eu sou ou eu não sou. Porque quem frutifica algo espiritual só para inglês ver, não tem Espírito Santo que comanda a vida dele. Então, aquilo que você é aqui tem que ser em casa, tem que ser dentro das 4 paredes do seu quarto, tem que ser no seu trabalho, tem que ser na sua escola. Muitas vezes as pessoas trabalham lá fora, não é um estado, é um estilo de vida, não é? Então, porque estar você pode estar e pode não estar, e o adorador ele é ou não é, né? Isso aí. Então, a gente que produz o fruto do Espírito Santo, a gente produz aonde estiver. Você quer ter filhos obedientes a você e ao Senhor? Ensine ele a temer a Deus. Você, marido, que é o sacerdote da sua casa, você quer ter uma família sujeita ao Senhor e também ao seu comando, ensine a sua casa a temer ao Senhor. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se eu ensino a palavra à minha família e aos meus filhos, eles podem ir para o Japão, que eles não vão errar. Mas se eu não ensino os meus filhos a temer ao Senhor, eu dou Bíblia para eles ao invés do meu achólogo, das minhas próprias filosofias, eles são lindinhos debaixo dos meus olhos. Mas quando eu saio de perto, eles viram diabinhos. Então o fruto do Espírito é uma coisa muito séria. Não se tem agora e não tem mais daqui a pouco. É o resultado de quem tem uma vida com Deus. Amém? Todo crente, por isso que o mundo às vezes fica louco com a gente. Porque nós temos problema como eles. Jesus, na oração dele em João 17, ele fala: Senhor, abençoa eles. Fala: Pai, abençoa eles. Não tira do mundo, né? Mas guarda-os. Que eles sejam um como nós somos. Que eles entendam o propósito. Que eles tenham entendimento da essência. Mas uma coisa é certa, nós estamos no mundo, mas nós não somos aqui. Entendemos, querido? Entendemos isso. Então isso é muito sério. E nós precisamos ser irrepreensíveis em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. Este versículo trata da constituição do homem.
nós vamos começar pelo espírito. O espírito é a dimensão do homem que lida com o âmbito espiritual. É a parte do homem que conhece a Deus. Quando o Senhor Deus fez a natureza, fez os animais, Ele usou apenas a palavra. Haja e ouve. Mas quando Deus pensou em criar o homem, Ele formou com as próprias mãos. E Ele fez um boneco, e esse boneco não tinha vida. Era um boneco de terra. Mas aí depois que estava tudo perfeito, que Ele começou a fazer as entranhas de dentro para fora, né? Imagina o Senhor tecendo o seu rim. Por isso que Davi fala isso no Salmo 139, isso é tremendo, né? É uma profundidade. Tecendo o seu rim, todo o seu aparelho digestivo, respiratório, seu coração, cérebro, tudo. O corpo humano é perfeito, né? O corpo humano é perfeito. E depois que estava tudo certinho, o Senhor pega algo dele, que Ele não fez com ninguém mais, com nada mais, nem com a natureza e nem com os animais. Ele pega algo dele, a essência dele, e assopra dentro do homem. Entrou o espírito de vida no homem. Mesmo no haja de Deus, foram feitos animais, a gente não sabe muito explicar isso, foram feitos animais que têm alma vivente. Vive enquanto está vivo aqui, depois acabou. O homem não. Quando Deus soprou a essência dele no homem, Ele trouxe a imortalidade ao homem. O homem é eterno, certo? Espírito não morre. Espírito não morre. O que morre é o corpo, certo? Por isso que o apóstolo Paulo fala: não seja ignorante quanto aos que dormem, né? Porque um dia vai chegar o dia que nós nos encontraremos todos nas nuvens novamente, porque eles serão ressuscitados, transformados, e a gente também transformado nos encontraremos. Quer dizer, ninguém que se veio aqui, que veio na terra, se perde. Se perde no sentido de deixar de existir de uma vez por todas. Mesmo aqueles que estão mortos no corpo, estão vivos, alma e espírito. E a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a questão da alma e do espírito andarem juntos. Então, nós recebemos a essência do Senhor, que nos trouxe vida eterna. E a alma do homem, que é o psique, olha só, você não é esse boneco que eu vejo. Eu não sou isso aqui, essa matéria que você vê. Tem uma consciência, certo? Eu tenho psique, eu sou um ser pensante. Se é a alma, centro das emoções, que a gente costuma chamar de coração, né? Tudo que a gente fala de sentimento, a gente bota a mão assim, né? Coração. Mas na realidade tudo está na alma. Está na mente pensante. Ela sente muitas coisas, os animais também sentem, já viu? Sente dor, os animais choram, não é verdade? Né? Ficam alegres quando você chega em casa e tem tempo que não te vê, fica alegre. São as emoções, a alma. Não tem o espírito. Mas quando Deus soprou o espírito dele e a gente se levantou, alma vivente também, esse espírito de Deus trouxe imortalidade à nossa alma. Por isso que o animal, quando morre, ele deixa de existir, porque ele não tem o espírito, ele tem alma. Mas nós temos o espírito que traz imortalidade à nossa alma. Você sabia que eles não desassociam? Eles andam juntos, totalmente juntos. Agora, vamos entender um
gente morre, o que sai? O que é arrebatamento de espírito? Vocês já ouviram falar sobre arrebatamento de espírito? Amém? Então, na igreja antigamente acontecia isso muito. Hoje nós precisamos nos entregar mais para que isso venha acontecer. Mais vezes. Arrebatamento de espírito, a alma não sai do corpo. Porque o que faz o corpo cair morto é quando a alma sai. O corpo ele não fica em pé se a alma estiver fora. Então, quando dá lá decretado morte na vida da pessoa, é porque a alma vivente saiu. E o arrebatamento, como é que funciona? O arrebatamento é que o espírito sai de dentro de nós, aí ele consegue se associar, né? A gente consegue entender. Sai de dentro de nós e é levado. O Senhor nos arrebata em espírito, como aconteceu com Paulo, aconteceu com João. O Apocalipse todo foi um arrebatamento. Foi arrebatado na ilha de Patmos, o Senhor mostrou tudo. O espírito é levado e o Senhor mostra tudo. Só que interessante, né? O espírito consegue ficar longe do corpo e de uma certa forma longe da alma. E ele vê tudo, ele grava tudo. Também interessante, né? Pensando assim. E a alma continua no corpo. Quando o espírito sai, geralmente essa pessoa cai. Só a alma, até porque acontece uma visitação espiritual do Senhor muito grande. Então a pessoa não aguenta. E assim também acontece quando uma pessoa é possessa. O espírito da pessoa está sendo visitado por um espírito maligno. Aí a pessoa cai. Quando a pessoa está cheia de Deus, ela não aguenta, o espírito dela fica tão sacudido pelo Espírito Santo que a vontade é desmontar. Já viram isso? Então, quando acontece um arrebatamento, escute só, a alma não sai, que sai é o espírito. O Senhor mostra para um propósito, uma finalidade, e depois volta para o corpo. Certo? A alma é o nosso psique. E eu sempre costumo falar que a alma é Maria vai com as outras. Por quê? Desde que Adão pecou, todos nós viemos dele, então estávamos todos destituídos da glória de Deus, amém? Todos. No Antigo Testamento, todos aqueles que tiveram fé no Deus de Abraão se salvaram. Depois do Novo Testamento passa por Jesus Cristo, Filho de Deus. Se não passar por Jesus, não tem salvação. Agora escute só. Por causa do pecado lá atrás, a nossa matéria foi corrompida. Toda a natureza foi corrompida pelo pecado. Quando chegou no Gênesis 6, que houve a corrupção geral, foi o grau mais alto do pecado, mais do que no Éden, porque no Éden, Eva pecou de fora para dentro. Quando chegou em Gênesis 6, que a Bíblia diz que os filhos de Deus acharam as filhas dos homens muito formosas e entraram-se a elas e geraram gigantes na terra, o DNA para esses filhos de Deus aí é um título para anjos, inclusive os decaídos. No Antigo Testamento não se chamava homens de filhos de Deus, só no Novo, quando o Filho se revelou. No Antigo Testamento, filhos de Deus eram considerados anjos, tá? Toda vez que vocês verem filhos de Deus no Antigo Testamento, está ligada aos anjos, inclusive aos caídos. E lá está escrito, quando eles viram as filhas dos homens, eles se materializaram, tiveram relacionamento com elas, e então nasceram gigantes, homens violentos na terra. O DNA de Lúcifer, que agora era Satanás, foi colocado dentro do homem. Então contaminou o homem de dentro para fora. Eu costumo sempre falar isso, eu dou o exemplo da criança. Quando a criança nasce, ela começa a crescer um pouquinho,
Uma das primeiras palavras que a criança aprende é a palavra? Não. Por quê? Porque a tendência dela de fazer o que é errado é muito grande. Ela quer enfiar o dedo na tomada, ela quer subir em cima da mesa, ela quer puxar o negócio da mesa, não é assim? Ela quer botar o dedo no ventilador, ela quer morder o colega, não é verdade? Ela quer bater no outro, olha só, manifestando aí o egoísmo, o egocentrismo, não é verdade? Então, olha só, a criança ainda não discerne, mas ela já tem a predisposição para aquilo que é errado. Olha como a nossa carne, ela está deturpada. Por isso que isso aqui não entra no céu. Deus fez Adão de carne e osso para ser eterno. Só que quando eles erraram, comprometeram tudo aquilo que é físico. E quando houve o relacionamento entre os anjos recaídos com as mulheres, aí o pecado entrou dentro da gente, no sangue, comprometeu o corpo. Por isso que a tendência, a vontade do corpo é errar. E aí o nosso espírito tende para as coisas do espírito. É a parte nossa que anseia por algo espiritual. Por isso que tem em todas as partes do mundo, mesmo onde não chegou o evangelho, as pessoas buscam por algo espiritual. Já perceberam isso? As tribos indígenas, nos lugares mais remotos que existem, e outros povos mais, eles não seguem a Deus porque eles não conhecem, mas eles têm rituais, a maioria deles de feitiçaria. E eu acho engraçado que a tendência, olha só, não pregaram a feitiçaria e não pregaram Jesus para eles, mas a tendência deles foi fazer o quê? Ir para o lado da feitiçaria, da idolatria, da mentira, do engano. Olha só, porque Satanás, ele não perde a oportunidade. Então, o nosso corpo, ele está condenado. Por isso que a gente morre. O salário do pecado é a morte. Só que existe uma saída, porque nós somos eternos. A nossa alma, quando o homem pecou, também morreu espiritualmente. A nossa alma também morreu espiritualmente. Jesus veio para dar nova oportunidade para a nossa alma e não o corpo. O corpo é consequência. Se a gente viver uma vida com Deus, a gente vai ser curado. Vocês estão entendendo? Mas o corpo está perdido. Vocês conhecem alguém de 200 anos? De 500 anos? O corpo está perdido. Vocês observam que no Evangelho, sempre o Senhor se preocupa com alma. Ele não fala pessoas, a não ser linguagem mais nova. Mas vamos estar mais próximo da linguagem original. Sempre a palavra está dizendo de alma. O Senhor se relaciona ao ser humano usando a palavra alma, que na realidade é aquilo que nós somos. Psique, consciência, a parte pensante, certo? Então, olha só a briga que existe, que o apóstolo Paulo disse, que a nossa carne, ela luta contra o espírito e o espírito contra a carne. É uma batalha constante. Tem muita gente que fala assim: mas eu não suporto, eu não aguento, eu sou fraco. Eu estou na igreja, mas eu caio. E Jesus me entende, não me entende. Sabe por que não entende? Vamos colocar de forma bem direta. Estou falando da gente cair, errar uma vez, pedir misericórdia. Estou falando disso, Jesus perdoa sempre. É uma pessoa que se arrepende, conserta, Jesus perdoa. Mas o problema é a questão, fugir aqui a linha de raciocínio, uma coisa importante que eu estou falando, meu Deus. Lembra aí? Ah, sim. É sim, mas eu ia lembrar uma outra coisa. Eu ia lembrar uma outra coisa importante dentro disso.
Deixa eu me lembrar aqui. Ah, tá, lembrei. Lembrei que nós falamos aqui terça-feira na nossa aula. E isso não pode deixar de ser falado. As pessoas se justificam nas suas fraquezas. Só que todos nós sofremos fraquezas. Todos nós somos tentados na carne. Então não adianta a pessoa dizer assim: ah, mas eu não aguento essa situação, eu não suporto isso, eu caio, tal. Não. Jesus falou, o Senhor deixou bem claro, que aquele que perseverar, permanecer firme até o fim será salvo. E o Senhor não deu uma força a mais para um e o outro para menos. A palavra que transforma está aqui, que traz vida para a nossa alma novamente. A oportunidade está dada. O problema é se a gente vai aproveitar ou não a oportunidade. O nosso espírito, que conhecemos o Senhor, ele tende para as coisas, na realidade, todo ser humano, o espírito tende para as coisas de Deus. Quando se não conhece o Senhor, ele tende para qualquer outro espírito, não é? Mas o nosso espírito tende para as coisas de Deus. E a nossa carne, ela puxa para o pecado. Agora, quem nós estamos seguindo? Por isso que eu digo que a alma, ela é Maria vai com as outras, porque ela acompanha quem está mais forte. Quem está mais forte na sua vida? O seu espírito ou a sua carne? Se você diz, não consigo vencer, é porque você tem dado vazão à sua carne. É simples assim. Precisa voltar tudo de novo, regenerar, para poder crescer no espírito. Vocês já observaram aquele dia que você tira para fazer só devocional? E você levanta de manhã e você vai ler a palavra, e você vai orar, você faz um jejum, e você ouve louvor. Queridos, não passa nada de ruim na sua cabeça. Você está tão em comunhão com Deus que você não pensa em algo ruim. Você não pensa em pecado. Muito pelo contrário, você sente uma certa rejeição. Você tem uma aversão ao pecado. Mas aquele dia que você levantou correndo, e você não achou seu sapato, e você deu um chute no cachorro, e você saiu, passou um sinal vermelho, você estava atrasado, e alguém buzinou atrás de você porque seu carro morreu no sinal, e aquele dia você fica esquentado. Esse dia é um problema. Então olha a diferença da gente estar no Senhor ou fora. Aí de repente a gente fala assim, a nossa justificativa é a seguinte: mas eu tenho tanta coisa para fazer, tem tanta atividade, como que eu vou ficar vivendo aí, preocupado que eu tenho que ficar orando? Jesus deu uma ordem. Gente, é ordem, não é opção. Orai sem cessar. É uma ordem. Como que eu vou? Gente, não dorme não, isso é importante, tá? Isso não serve só para os irmãos lá da China não, hein? Se o espírito tiver forte, você não vai dormir. Isso é carne. Aí, ó, caiu dentro da nossa aula. Isso é carne. Sono é carne. Você, quem está mais forte em você? A carne ou o espírito? Se for o espírito, você vai dominar a carne. Um dos frutos do espírito aqui é o domínio. Tem dia que você vai querer dormir na aula, mas não pode. Não é verdade? Tem dia que você vai querer fazer uma coisa que não pode. Quem disse para você que o homem não tem vontade de pecar? Claro que tem. Isso aqui está condenado. Mas o que me faz ficar firme? É porque o espírito está forte. Por isso que eu tenho que estar na igreja. Por isso que eu tenho que fazer um devocional na minha casa. Por isso que eu tenho que ler a palavra todo dia. Porque ela me vivifica, ela me faz chegar mais perto de Deus. Porque as coisas, ela tem que me empurrar para longe.
Entenderam, pessoal, como é que funciona? Então, orar e se cessar, você está dirigindo, você está orando, meu filho. Você está fazendo comida lá, você está orando. Senhor, abençoe meu fulano de tal. Senhor, eu preciso de resolver, desatar aquele problema amanhã. E você está em pé ali, mas você está ligado com Deus. O problema é que a gente fica ali desligado pensando em... Aí a gente vai embora. Vamos lá, espera fazer um comentário. O maior pecado que o homem pode cometer é fazer a sua própria vontade. Lá em Juízes, o povo estava totalmente corrompido. Dizia assim: naqueles dias não havia Deus em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Então é isso que leva à corrupção do ser humano, fazer a sua própria vontade. É isso aí. E Jesus ensinou isso para a gente claramente. Ele disse assim: Pai, que não seja feita a minha vontade. Ops! O que Jesus estava querendo dizer ali? Ele estava sendo tentado a não cumprir o propósito dele. A carne dele, porque ele sentia dores como você sentiu, filho. Sentia fome, as mesmas paixões. Porém, ele não pecou. Por que a gente fica justificando? A gente adora se justificar. Adora se justificar. Jesus não quer que a gente se justifique. É Ele que justifica a gente quando a gente se arrepende dos nossos atos e irmãos. Deixa eu falar com você. Deus não tenta ninguém. E de ninguém ele é tentado. Não é? É verdade. É isso que é visto como tentação. Porque Deus, a tentação do inimigo tem. Sofremos. Toda tentação vem por parte do inimigo, por parte das nossas próprias concupiscências, diz a Bíblia. Outra coisa, pensando no filho, porque o evangelista falou ali, que os homens tinham Temor do Senhor e... Então, foi aí que no Êxodo, lá em Monte Sinai, Deus estabeleceu as leis, os mandamentos, exatamente simbolizando para nós hoje a palavra. Isso aí. Porque o que consertaria aquele povo que estava totalmente corrompido era a palavra. E o que nos conserta hoje é a palavra. Na realidade, Deus fez isso porque o homem precisava ser regido. O ser humano ele precisa ser regido. E se não tiver lei, não tem pecado, não tem pena. Mas o homem ele se afastava tanto de Deus que ele teve que estabelecer as leis. Certo? Então, a lei hoje para nós é a palavra, no contexto geral, Antigo e Novo Testamento. Agora, vamos ficar ligados nisso, porque a nossa alma e Maria vai com as outras. A santidade de ontem não serve para hoje. Tem muita gente que defende a tese da predestinação. Se tem dois povos, duas situações que está predestinado ou eleito, vamos dizer assim, é a igreja e Israel. A promessa de salvação para a igreja e para Israel. Certo? São eleitos. Agora, nós somos eleitos se estivermos dentro da igreja. Dentro da igreja não quer dizer quatro paredes. Então temos que ter muito cuidado, porque a gente pode ter estado salvo ontem e hoje não seremos. Tem que ter muito cuidado com isso. Tem que perseverar. E hoje o pastor Reinaldo falou um versículo aqui de manhã na Santa Ceia, importante. Jesus falou: eis que veio sem demora. Guarde o que tens, para que ninguém tome. Esse versículo é bem claro. Alguém pode tomar? Pode. E um outro texto do Apocalipse, Jesus fala uma das igrejas: vocês perseveram atentamente para que o nome de vocês não seja riscado no livro da vida. Para que não tenha o nome riscado. Pode ter o nome riscado? Pode. Depende da gente. Não depende de Deus.
Quem defende a tese da predestinação diz que uma vez salvo, sempre tem aqueles que vão ser salvos e aqueles que já nasceram para ser perdidos. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Agora, de repente você fala assim, mas bispo, não tem os perdidos? Tem, por escolha do homem próprio. Deus sabe quem vai ser salvo e quem não sabe? Claro que sabe, ele é onisciente. Uma coisa é Deus saber o resultado final, ele sabe tudo. Mas ele colocou a escolha para a gente escolher vida eterna e morte eterna. Então, o Senhor nunca nos deixou só para a gente ter a desculpa para dizer que eu fiquei abandonado. Antigo Testamento é a revelação do Pai, Novo Testamento é a revelação do Filho, a era da igreja é a revelação do Espírito Santo. Deus sempre está presente para revelar ao homem a salvação. Deus foi tão bom, tão justo, ele é tão justo, que deu essa opção para o homem, de ser salvo ou não. Deixou para o homem a escolha, ele deixou para o homem escolher. Vai para o céu, a escolha é sua. Vai para o inferno, a escolha é sua. É isso aí. É isso aí. Então, a escolha é do homem. E isso está claro lá no Éden, desde lá do Éden, na eternidade. Deus já tinha colocado o livre-arbítrio. Os anjos do céu tiveram poder de escolha. Tiveram ou não tiveram? Em que episódio? Em que episódio? Quando Lúcifer e o terça parte é decaído, Isso. a gente não tem uma ideia de quanto tempo isso durou. Não, mas vamos entrar nessa questão. Não vamos estudar sobre anjos hoje, né? Então, olha só, foi no episódio da batalha que houve no céu, quando Lúcifer conseguiu influenciar até essa parte dos anjos do céu. Então, teve poder de escolha no céu ou não teve? Teve. Agora está resolvido. Quem ficou, quem saiu, saiu. Lá está resolvido. No Éden, Deus colocou o poder de escolha para o homem, colocou ou não colocou? Em que ocasião? Quando Eva foi tentada. Árvore da vida e árvore do conhecimento do bem e do mal. A mulher podia ter comido a árvore da vida. Adão e Eva podiam comer à vontade. Mas eles escolheram comer porque ela não podia. Por isso que hoje o ser humano tem aquela tendência de querer fazer aquilo que não pode. Então a gente tem que ficar muito atento. A gente já viu isso, querido. Desde lá do Éden que a gente está vendo isso. E por que a gente deixa cair naquilo que não pode? Você falou sobre o apóstolo Paulo aí, eu lembrei quando o diabo sempre tinha um espírito da parte do mal, né? Sempre perturbar o apóstolo Paulo. Ele tinha um espinho. Eu fiquei pensando assim, não sei se de repente a senhora concorda, dentro de mim, que tinha alguma coisa em Paulo que pertencia ao diabo, a carne, a iniquidade, alguma coisa. O espinho na carne de Paulo nos dá a entender que era uma fraqueza na carne. Exatamente, isso aí pertence ao diabo, uma fraqueza, isso aí é do lado do mal. Pertence quando a pessoa cai. Se a pessoa cair, aí o diabo entra. Agora, quando a pessoa não, se ela realmente não é coisa de Deus, toda tentação ela nunca vem de Deus. É uma Agora Deus permite. chama a atenção do espírito maligno e ele sempre vem. Mas se você observar os versículos depois, alguns versículos depois, ele mesmo diz que na realidade Deus falava para ele que a graça de Deus bastava na vida dele, que o Senhor não tirava aquele espinho na carne dele, para que ele não viesse a se ensoberbecer. Ele disse também que ele esmurrava o corpo dele para não deixar a carne dele obedecer. Dominar. Exatamente. Então, querido, todos nós temos espinho na carne? Claro que temos. Todos nós temos. E Paulo, o apóstolo Paulo, tinha alguma coisa que realmente
Mexia com a estrutura dele. Aquilo deixava ele meio louco. Tipo assim, uma vontade de errar, uma vontade de pegar, não sei. Mas a ideia é que seja essa. Mas que ele segurava firme. Tanto é que ele se expressa em desgraça. Justamente. O mensageiro do inferno para mim esbofeteia. Então é isso aí. É uma tentação na carne que ele controlava, mas era muito forte. Mas Deus não tirava aquilo dele para que ele não se envaidecesse. Um mistério tão grande que ele tinha. Agora tem algumas teologias que falam que é um pouco a cegueira. Já ouvi. A cegueira dele, que ele era cego. Porque Não sei. Posso Paulo não era cego. não, no livro mostra, fala que manda para mim letras grandes, letras maiúsculas. É porque ele tem uma passagem da Bíblia. E tem outra que ele é repreendido porque vem um sacerdote com roupas diferentes e ele não conhece o sacerdote. De longe já é para conhecer, mas ele se deporta ao sacerdote de forma diferente. Pode ser que ele era míope, né? E aí eles vão e repreendem ele. Agora, olha só, a gente não vai entrar nessa tese hoje. Tradicionais. Porque a gente está falando de outras coisas. Mas Deus sempre marca o homem. A gente falou terça-feira na nossa aula de escatologia aqui. Assim como o anticristo vai marcar o homem, Deus sempre marca o homem. A marca de Deus na vida do homem é o sangue de Jesus sobre ele. E algumas coisas que o Senhor requer de nós. Por exemplo, Jacó ficou manco na batalha com Deus. E o encontro, a batalha que o apóstolo Paulo teve no conhecimento com Cristo foi justamente a cegueira. Então pode ser que ele pode ter ficado com alguma sequela da visão. Mas aqui não estou dizendo que o apóstolo Paulo era cego não, entendam bem, tá? Olha lá, hein? Mas por essas questões, pode ser, quem sabe, ele ele não provocava o reino espiritual para que o Senhor realmente tirasse aquilo dele, né, de uma vez por todas. Mas tem coisas que o Senhor nunca vai remover de mim, de você, para que a gente não venha se envadecer. Tá? Tem coisas que nunca o Senhor, tem coisas que você vai pedir, e o Senhor nunca vai permitir, porque Ele conhece cada um dos nossos corações. É igual meu filho, quando ele nasceu com aquela doença rara, e desde o dia que ele nasceu até que ele foi para o hospital infantil com 5 dias de nascido, por 20 dias, começou a fazer o acompanhamento na PAI, ali eu comecei a orar ao Senhor, eu pedi a cura. Meu filho foi curado. Hoje o menino que fala que é demais, anda, faz todas as artes, mas eu fiquei diabética. Eu não consigo pedir a Deus, mesmo quando eu faço insulina, tem dia que eu entro em desespero na hora de fazer insulina porque minha barriga dói, aí fica os braços, mas eu não consigo pedir a Deus para tirar isso de mim, eu não consigo. Parece que se eu pedir, Senhor, me cura dessa doença, parece que eu estou querendo demais, porque Ele já curou o meu filho. Seria uma coisa que aquilo me faz lembrar o tempo todo de Deus. Mas Sheila, presta atenção. Seu filho não foi curado por detrimento de você, entendeu? Então, a cura do Senhor pode ser para ele e para você, está à nossa disposição. Isso não quer dizer que você tem que pegar esse peso. É como se assim, Senhor, eu prefiro que seja em mim do que no meu filho. Entendeu? Já que o Senhor deu a vitória para o meu filho, então deixa que eu fique doente, né, no lugar dele. A gente não precisa disso, tá? Agora, nós temos direito, pelo sangue de Jesus, das vitórias, das bênçãos, pela fé a gente recebe. Mas existem coisas que o Senhor vai permitir na nossa vida para que a gente não venha a sair do propósito da visão de Deus. Você sabia que riqueza é um dom? Sim. A pessoa, quando ele é rico, ele é um dom de riqueza que ele tem. Nem todo mundo tem. Tem gente que não pode ser rico, senão ele passa por cima de todo mundo. Entendeu? Então Deus conhece. Então Deus vai prosperar a vida dele, porque prosperidade é ausência de necessidade. Certo? Então tem gente que Deus vai prosperar, ele vai ter tudo que ele precisa, que ele necessita. Mas ele nunca vai ser rico, porque ele não suporta. Entendeu? Então tem coisas que Deus não vai dar, não vai tirar. Por quê? Para que a gente não saia do propósito. Quem entendeu? Diga amém. 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 A alma é a dimensão do homem que lida com o âmbito mental, né? Que a gente já falou.
falamos bem sobre alma e ficou claro sobre a questão da alma e do espírito. A alma, outra coisa que eu quero falar. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês. Vocês sabiam que tem muita gente que prega que ele não aceitou Jesus porque ele não teve uma vida correta, ele vai para o inferno. E que o espírito volta para Deus? Já ouviu gente falar isso? Errado. O espírito se corrompe com a alma, porque não desassocia, certo? Porque a alma sem o espírito ela deixa de existir. É igual ao animal. Cotomia. O assunto que me despertou de pouco tempo para cá. Porque o Espírito veio de Deus, a carne veio dos pais, do DNA, e a alma. A alma é a nossa inteligência, é o psique. Deixa eu perguntar melhor. A alma, ela é herdada? Não. Porque quando... Não, o que é herdado é corpo. Quando a gente vai no médico, eu estava até conversando com o irmão Vicente sobre isso. Se eu estiver errado, só pode me corrigir. Quando a gente vai no ginecologista, principalmente as mulheres aqui, vão saber o que eu estou falando. Uma das primeiras coisas que eles perguntam é a questão das doenças hereditárias, as doenças que a família já teve. É coração, problema de hipertensão, problema de câncer, e outras coisas mais. Então isso vem da matéria, certo? Agora a psique, isso aí é uma coisa de Deus. Quem pode formar a alma? Só existe uma única vez que Deus foi lá que Deus determinou a alma em Adão. Não há mais passagens na Bíblia toda em relação à alma. E aí, estudando, nós vemos que quando Noé teve adulterou lá com as filhas, de Adão até Noé, o povo está totalmente corrompido por causa do pecado de Adão. Aí Deus veio para consertar, destruiu tudo novo, através de Adão e tal. Aí entrou o pecado na vida de Noé, com as filhas. Depois de Ló, e o povo foi se corrompendo gradativamente, ou em grande proporção, de acordo com o pecado que entrava nas pessoas naquela época, mas por opção. Então ela foi se corrompendo. Então eu particularmente, estou querendo aprender mais sobre isso, mas eu penso, é um assunto até que eu penso melhor, que a alma, ela é herdada. Tanto é que a gente, por exemplo, eu tenho muitos traços. Alma é uma coisa e caráter é outra. Sim, sim. Eu tenho muitos traços, todos nós temos traços que identificam com os pais, com os avós, Sim. os tataravós. Nós somos fruto do meio. Não é DNA, não é da alma. Sim. É da alma. Mas olha só, vamos estudar aqui uma coisa, que tem coisas que não cabem a nós, certo? Não cabe a nós. Como que a gente vai explicar a formação de uma criança no ventre? Consegue, doutor Vicente, explicar isso? Quando você vai voltando, não consegue explicar. Então, olha só. Às vezes vai fazer a formação, mesmo assim a formação de uma criança no ventre, não tem como que pode gerar do nada, assim, a gente não está fazendo nada, é involuntário. Aquilo dentro só porque o óvulo foi fecundado com esperma e ali forma. Meu Deus, quem criou essa lei? Essa lei é de Deus. Agora pensa comigo. Quem detém sabedoria? Corpo, alma e espírito? A alma. Ela que pensa. E a sabedoria vem de quem? A sabedoria, o conhecimento, a inteligência vem de quem? De Deus. Certo? Quando a criança nasce, ele já nasce com a alma, eu digo sempre, limpinha. Ele nasce com a alma limpinha. Por isso que eu estou falando que alma é uma coisa, é a pessoa, é o indivíduo. A alma é uma coisa.
E o caráter, a personalidade é outra coisa. Por isso que o ser humano é fruto do meio. Eu sempre digo que uma criança, toda criança nasce com a alma limpinha. A carne tem predisposição com o pecado. Por isso que nós não batizamos criança. Jesus só foi apresentado. Por quê? Porque enquanto ele não tem poder de escolha, não conhece o bem e o mal, a alma dele não se corrompe. Você está entendendo? Não há corrupção. Quem entendeu até aí? Amém. Beleza. Então, a predisposição da carne vai fazendo com que ele comece a fazer as coisas erradas. Aí a mamãe que começa a dizer assim, não pode bater no coleguinha, papai do céu não gosta. Essa é a nossa parte que a gente está tratando o espírito. A gente está injetando palavra. Aí o espírito dele vai ficando mais forte do que a carne. Aí quando ele tiver vontade de bater, ele vai lembrar do que a mamãe falou, papai do céu não gosta. Aí a alma dele continua o quê? E outra coisa interessante que eu costumo sempre falar quando eu estou pregando. A criança não nasce bandido. A criança não nasce prostituta. A criança não nasce. Ela é ensinada. Coisa que se aprende. Entendeu? Então a alma é algo que vem de Deus. É o indivíduo. É a pessoa. A pessoa não é isso aqui um dia acaba, mas a alma não. Eu e você jamais acabaremos. Vocês estão entendendo? Jamais vamos acabar. Então é algo que vem de Deus, que detém a sabedoria e conhecimento, né? Detém o poder de pensar. Isso vem de Deus. Aí ele explica. De onde vem a alma? Nós não podemos formar a alma. A gente não pode formar nem o corpo, muito menos a alma. Certo? Então, por isso nós somos um sonho de Deus, nós somos plano de Deus. O Senhor sonhou conosco e Ele nos fez. Poderia ser outras pessoas no meu lugar, no seu lugar, né? Mas o Senhor sonhou conosco. Agora, o que nós vamos fazer com essa alma? O que nós vamos alimentar? Isso é importante. Aquilo que você alimentar é aquilo que você vai ser. Aquilo que você pensa é aquilo que você é. Certo? Então, se você cresce no meio de pessoas que prevaricam contra Deus, né? De pessoas que não têm vida com Deus, de pessoas que só fazem coisas abomináveis no nome do Senhor, você vai aprender o quê? Aprender a fazer isso. Vocês já observaram quando a menininha é pequenininha, que ela quer calçar a sandália da mãe, e ela calça aquele sapato de salto alto e ela sai arrastando pela casa? Porque o filho, ele quer reproduzir os pais. Então, aquilo, até os 7 anos aproximadamente, é a formação do caráter. É uma das idades mais importantes da criança. Inclusive, a gente sempre está demonstrando às mães, se puderem não estar fora do trabalho de rua, né, secular, para estar em casa, para injetar a palavra, para injetar a moral. Não deixar que os filhos sejam criados por babá, família e outras coisas mais, por creches. É muito importante isso, né? Como que eu quero que meu filho a minha filha seja uma sacerdotisa, se eu boto ela na mão de outra pessoa para cuidar? Ela vai dar o resultado da outra pessoa. Não é verdade? Ela vai reproduzir aquilo que ela está aprendendo lá. Então a nossa alma, por isso que eu digo que a alma Maria vai com as outras. Mas na sua pergunta, irmão Luiz, tem coisas que não cabem a nós, seres humanos, responder. Entendeu? Porque você imagina eu responder para o Senhor como que se forma a alma. Isso é uma coisa de Deus. E a Bíblia, ela não menciona. Em lugar nenhum da Bíblia fala Claro que não. sobre a criação da alma. Só Salmo 139 fala da nossa formação, né? O Senhor, o salmista falando, foi o Senhor que me entristeceu no ventre da minha mãe. Foi o Senhor que me fez, os mínimos detalhes. O Senhor já me conhecia quando eu ainda era informe. Isso é tremendo. Mas Ele não fala disso. Entendeu? Porque isso é uma... Meu Deus do céu. A própria formação da criança no ventre não tem como se explicar. Essa lei, ela vem de Deus. Ela simplesmente existe. E os homens estudam para poder estar
como é que eu vou falar? Eu falei isso porque a gente estudando a sequência do desenvolvimento humano da terra de Adão, a gente vê que o homem foi se corrompendo, trazendo os pais, aquelas coisas ruins, como se fosse a alma dele mesmo, sabe? Sendo passada de um para outro. Mas é assim que acontece. É assim, porque olha só, não tem como ser diferente. Por exemplo, um povo que ele não serve a Deus, que não tem os princípios morais, ele vai se corromper. A Bíblia diz que o abismo chama tudo. Mas quando acabou o adulto aí, é que quando acabou todo mundo e Deus recomeçou, por exemplo, no Noé, aí depois que houve o pecado que entrou na família de Noé, os descendentes continuaram. Mas eu posso falar uma coisa? É porque o pecado entrou na dimensão física. Nós falamos aqui. Entendeu? Entrou na dimensão. Tudo hoje, debaixo do céu da glória de Deus, está comprometido pelo pecado. Tudo. Por isso que no final de tudo vai ter novos céus e nova terra. A Bíblia diz, lá no Apocalipse, que os céus serão enrolados. E o Senhor vai queimar com o fogo dele. Vai haver uma purificação. Então, lá do núcleo da terra, até o mais alto que se pode chegar no universo, tudo está comprometido. Tudo está. Agora, uma coisa importante a gente vê aí. Olha só como tem saída pra gente. Quando a gente olha a história de Adão, ele teve os que constam na palavra. Foram Abel, Caim e Sete. Foram que estão constados. Mas eles tiveram muitos filhos. Muitos filhos. É tanto que quando Caim fugiu depois do pecado para alguma terra, lá já tinha povos. O que é isso? Filhos de Adão e Eva mesmo. Certo? Porque começou o mundo com eles. Certo? Então eram todos filhos dele, irmãos de Abel e Caim. Bom, vamos entender aqui. Quando o pecado entrou ali através de Eva, de Adão, começou a gerar inveja na vida de Caim. Começou a gerar ciúmes. Veio todas as obras da carne manifestar. E começou tudo com a rebelião de Eva, ou o espírito exaltado de Eva, que foi o pecado de Lúcifer. Por isso que eu digo que ele desencadeia os outros. E aí Caim foi para uma linha que não quis obediência, não quis obedecer. Ele dava oferta do que sobrava na casa do Senhor. Momento de palavra para ele, nada era o momento que ele ia passear. Entendeu? Ele não quis. Abel não, já era um camarada centrado. Abel foi aquele filho obediente. Valorizou aquilo que seu pai ensinava para ele. Isso não é escolha de Deus, isso é escolha do homem. Tá? Escolha do homem. Agora, quando a Caim mata Abel, o Senhor depois dá Sete para continuar a linhagem santa. Porque a linhagem santa de Adão era Abel. Caim, ele não quis. Mas ele matou a linhagem santa de Adão. E aí? O Senhor sempre deu esquerda, querido. O Senhor trouxe Sete. Olha a genealogia, é fantástica a genealogia de Gênesis. Estudem. Tem a genealogia de Caim, que foi embora para outro lugar e deu sequência à sua vida. E a genealogia de Sete, que teve uma vida santificada diante de Deus. Valorizou como Abel valorizou. Se você olhar a linhagem dos dois, tem até nomes repetidos de filhos, de neto, tataraneto. Mas lá no final, que chegou em Noé foi a linhagem de Sete. Só que, como o pecado estava pregnado em tudo que é físico, houve o dilúvio, mas existia a nhaca do pecado na arca ainda. Na vida de Cã, um dos filhos de Noé. Noé pregou. Deus falou com ele: Noé, entra você, tua mulher, seus filhos e as mulheres dos seus filhos na arca. Porque são os únicos que dá para aproveitar.
Glória a Deus, Noé é um homem de Deus. Levou a sua família. Aí o que acontece? Quando ele sai da arca, manifesta o pecado que ainda está. O Cã não vigiou. Entrou em iniquidade na linhagem de Cã. A Bíblia diz que ele zombou. Tem até o texto fala até mais profundo sobre isso, que a gente tem que analisar. Ele zombou da nudez do pai. Mas esse zombou da nudez, é porque a gente não vai entrar agora, mas é mais do que rir da nudez do pai. Ele só não riu, ele se aproveitou. Entrou em iniquidade da prostituição, da lascívia, da imoralidade, entendeu? Na área da impureza, na linhagem de Cã. E aí Noé amaldiçoou a sua descendência. Enquanto Jafé, qual é o nome do outro? Sem e Jafé já seguiram uma linhagem santa. Que de Sem chegou em Abraão. Se você olhar a genealogia, é fantástica. Fantástica a genealogia. Chega em Abraão, que morava lá em cima, naquela região mesmo, lá do Noé e tal. E a sua família era idólatra. Eles tinham fábrica de ídolos na sua casa. Eram ricos, mas eram idólatras. E parece que vai se afunilando a palavra, porque naquele tempo não se escrevia, era passado de pai para filho, no sentido verbal. E aí parece que vai afunilando, parece que se apagou. Aí o Senhor tira Abraão do meio da sua família idólatra. Deus chama Abraão, e ele creu. Deus nunca deixou o povo dele sem um remanescente, sem uma boca profética. Por isso que nós estamos aqui hoje. Vocês estão entendendo? Então essa é a sequência. Então o homem, ele errou, ele escolheu errado, mas Deus nunca deixou a gente sem uma linha santa. Nunca. Em toda a história. Mesmo com essa batalha toda, que tudo está contaminado, comprometido pelo pecado, nós podemos dizer que tem condição de viver uma vida santa com Deus. Noé, um dos piores momentos de toda a história, ele viveu. O mundo corrompido, só ele e a casa que entraram na arca. Abraão, quando ninguém mais conhecia Deus no seu tempo, Abraão creu numa voz do sobrenatural, um Deus invisível que falou com ele. Não conhecia, de uma certa forma, ouvia falar de longe, porque foi afunilando, mas Deus preservou uma linhagem santa. Agora, se Jesus não volta por volta dos 50 anos ali, dos 100 anos, aí para frente, o Senhor pode aproveitar a sua linhagem. Tem sido santa para que a próxima geração seja santa? Para que os pastores de amanhã sejam melhores do que nós? Aquele tempo foi Noé, foi Abraão, e hoje somos nós. Amém? Então tem que ficar ligado no fruto do Espírito. Amém, queridos? Irmão Aloysio, resolvido? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou acrescentar? Corpo é a dimensão do homem que lida com o âmbito físico. Diga assim: eu tenho um espírito, eu possuo uma alma, e habito no corpo. Isso aí. Escute só. A salvação, ela acontece de maneira diferente na dimensão do indivíduo. O nosso espírito, quando uma pessoa aceita Jesus, ele ouve a palavra, ele crê.
e ele é justificado porque ele creu no sangue de Jesus, o espírito dele é rapidamente vivificado. O espírito, na hora, ele recebe vida, novamente, vida de Deus. O espírito já vivificou, reacende. É na hora. E a alma? A alma tem processo. Qual é o nome desse processo? Regeneração. Tem muitas pessoas que estão presas naquele versículo que diz, né, o apóstolo Paulo fala, que eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Você aceitou Jesus como Salvador? Você não precisa fazer mais nada. Você só para de fumar, de beber e para de adulterar, vem para a igreja e fica quietinho. O processo da regeneração. E é um processo doloroso. Essa é a palavra que eu queria lembrar. Que quando a gente aceita Jesus, o espírito é vivificado no instante, no mesmo momento. Mas a alma é um processo. Até a gente alcançar a estatura de cidadão perfeito para encontrar com Cristo. Então, quando a gente aceita Jesus, vem para a casa de Deus, a gente vem todo atrapalhado. A gente vem todo corrompido. Os valores todos invertidos. E não se coloca de um dia para outra, de um dia para o outro, em ordem. Muito bem, pastora Penha. A pastora Penha me colocou um exemplo, como filtro. A gente recebe a água em cima, certo? Você recebeu Jesus, recebeu a água. Porém, o processo da regeneração é da filtração. Para a água realmente ficar purificada embaixo, tem que passar pelo filtro, demora. É um processo. Caráter, personalidade, temperamento. Escute só, o caráter tem que ser mudado. Caráter não se trata, ele muda. O que trata é temperamento. Isso é importante você escrever, tá? Para que serve o fruto do Espírito? Para poder controlar os temperamentos. Porque quando a gente não tem o Espírito Santo, o nosso temperamento é obra da carne pura. Não tem, é descontrole total. Você faz aquilo que você quer e ninguém te barra, né? Olha, isso é sério. Temperamento descontrolado é Espírito Santo fora. Entendeu? Então, quando você tem um temperamento controlado, é resultado de quem tem o Espírito Santo na vida. Então, o fruto do Espírito controla os seus temperamentos. Certo? Agora, caráter tem que ser trocado, mudado. Não se molda caráter, troca caráter. Quer ver Jacó? Jacó, ele nasceu já com aquela... Ele já tinha nas suas entranhas a predisposição de usurpar, de enganar, de aproveitador. E desde lá do ventre ele fez isso com o irmão dele. Depois, quando ele estava grande, ele passou a pegar no irmão de novo. Não vamos nem falar de Esaú, ninguém merece, hein, o que ele fez. Mas Jacó, o espertão, recebeu a bênção do pai. A bênção estava sobre ele. Mas do jeito que ele era, ele não podia dar sequência. Aí aonde ele ficou, casou na casa do tio, e eles começaram a sentir uma necessidade que ele tinha que voltar para a sua terra. O Espírito Santo de Deus começou a falar com ele: olha, agora seu pai já está velho, agora é com você. Só que agora o negócio é estreito, nós dois. E ele tinha um problema a resolver com Esaú. Ele tinha medo do irmão. E ele começou a orar, e nisso ele começou a ter comunhão mais com Deus. Ele era abençoado, era apóstolo, ele tinha bênção do pai sobre ele. Isso do peso grande. Porém,
para dar sequência ao ministério do pai, não podia ser da forma que ele é. E aí, então quando ele consegue atravessar o povo dele, as mulheres, ele fica do lado de cá no Vale de Jaboque, não atravessa o rio, falou, agora é o meu momento, Deus. Imagina as pessoas perguntando, ué Jacó, você não vai não? Você não é o líder, tem que estar na frente. Ele falou, não, agora é a hora de eu ficar atrás, eu vou precisar de tratamento, agora é o meu momento com Deus. O Senhor exigiu isso de Jacó, não foi ele que exigiu do Senhor, não. Deus exigiu isso de Jacó. Quantas vezes Deus exige coisas da gente, a gente finge que não ouve. E a nossa vida fica sempre a mesma, de mal a pior. E aí, ele fica agora numa batalha, durante a noite ele vai orar. Fez um momento a sós com Deus. E ele vai orar e o Senhor se manifesta a ele. O Senhor se revela ali. Materializa, né? Na realidade aconteceu ali uma teofania, Deus manifestando ao homem, e aí uma forma visível, humana, e ele entra em batalha. Ele sabia que ele estava lutando com Deus, na figura aparente de um anjo, e aí ele começa a lutar, falou, olha, eu não saio daqui enquanto o Senhor não mudar a minha estrutura, eu não saio daqui enquanto eu não mudar a minha ideia, enquanto o Senhor não arrancar essa iniquidade da minha mente, que eu mesmo gerei. Ele sustentou isso por muitos anos. Então ele agora entrou em batalha com Deus. Eu não aceito ser o mesmo homem. Se eu for desse jeito, Isaú me mata. Ele tinha certeza disso. Então ele precisava ser transformado para transformar ao seu redor. Então ele tinha consciência, porque primeiro passo para a cura é o reconhecimento. Se não tiver reconhecimento, a pessoa não é curada, a pessoa não é transformada. Ele reconheceu, Senhor, eu não te largo. Estava chegando de manhãzinha e o Senhor precisando subir, está na hora. Ele falou, o Senhor não sai daqui. Agarrou no Senhor, falou, o Senhor não sai daqui. Só quando o Senhor mudar a minha identidade. A identidade dele, a identidade, o caráter, era mau. Então, sim, ele reconheceu e falou, Senhor, o Senhor não vai enquanto o Senhor não mudar a minha identidade. O nome é a nossa identidade, né? É uma ligação. Por exemplo, quando eu ouço falar no nome do Marcos Rodrigues, eu já lembro de como o Marcos é, quem ele é, o perfil dele. Então o nome dele me lembra a sua identidade. Isso é muito forte. Então quando alguém falava assim, Jacó, ele lembrava de usurpador, de enganador, de trapaceiro. Ele era lembrado disso, ninguém fazia questão de lembrar ele disso. Essa revelação, é tão forte essa palavra, que a gente, como uma pessoa, né, manca, né, pode estar na frente de um povo, como a senhora falou, vai na frente, um líder não pode estar manco, né? Eu entendo assim, a revelação veio. Mas ele não era manco. Não, pela ferida ou seja, em outras palavras, a herança do pecado, né? A herança do pecado, ou seja, ele estava espiritualmente ele não tinha condição. Como ele poderia? Então ele tem que estar atrás para ser tratado. Justamente. Né? Às vezes é momento de sentar e ouvir. É momento de falar. E aí, só para mim conseguir acompanhar o raciocínio aqui, que eu perco rápido. Então, tem que ter muito cuidado, que ele falou, Senhor, o Senhor não sai daqui enquanto o Senhor não mudar a minha identidade. E o Senhor tocou na conjuntura da coxa. Ele ficou manco, daí o Senhor marcou Jacó. Deu uma freada nele, porque o manco não consegue ser tão ligeiro assim. E talvez a disposição física que ele tinha, vamos colocar dessa forma, fazia ele se dar bem em cima das pessoas. E aí o Senhor marcou ele, já não tinha tanta como é que é? Agilidade, mas
deixa eu te frear. É do meu jeito, não é do seu, Jacó. E a partir de hoje o seu nome não é mais Jacó, mas é Israel. Glória a Deus. Isso é muito profundo. Sabe o que significa Israel? A partir de hoje, Jacó, você é um campeão. Deus. Você lutou com Deus e venceu. Isso é muito tremendo, gente. Isso é muito tremendo. Vocês lembram que Daniel, Ananias, Misael e Isaías, quando estavam na Babilônia, uma das coisas que os babilônicos quiseram fazer com eles foi trocar a identidade? Qual foi o nome que Daniel recebeu? Beltesazar. Beltesazar é o nome do rei. Beltesazar. Bel é nome de Belial, nome de Baal, nome dos deuses babilônicos. E Ananias, Misael e Isaías, eu não gosto de chamar eles de Sadraque, Mesaque e Abednego, isso é nome babilônico. Então quando você fala assim, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, não, queridos, o Deus de Ananias, Misael e Isaías. E muita gente que não conhece a Bíblia não vai falar assim, mas que são esses três aí? É verdade. Porque ouve tanto sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. E a gente não fala Deus de Daniel, a gente fala Deus de Beltesazar. Então, vamos parar aqui. Os nossos líderes semeando rema da escola de profeta não falam Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, amém? Amém. E isso aí são nomes babilônicos. Então, quiseram trocar a identidade. Mas quando um homem é homem de Deus, uma mulher é mulher de Deus, eles podem chamar a gente do que quiser, mas aquilo não influencia a gente. Certo? Não influencia, sua vida é fonte selada pela palavra. Mas tem que ter muito cuidado com apelidos. Já vê as crianças, muitas crianças já crescem complexo de inferioridade, porque chamaram ele de narigudo na escola. Então ninguém conhece ele pelo nome, é o narigudo, é o cabeção. É ou não é assim que acontece? E ele cresce com problema de complexo de inferioridade, porque ele aceitou aquela identidade. Rotularam ele, né? Então, não podemos aceitar apelido. Você tem um nome, Deus te deu um nome honrado. Amém, queridos? Não aceite ser rotulado. A gente, quando vai dizer de alguém que você esquece o nome, nunca usa adjetivos ruins. Tem muita gente que fala assim, não tem aquela irmã? Não, deixa eu começar pelos irmãos, que é melhor. Os homens sentem menos que as mulheres. Não é? É verdade. Então, não tem aquele irmão que me entregou, ele mandou te entregar essa coisa, mas que irmão? Aquele barrigudo. É aquele carecudo. Não faça isso. Aquele irmão abençoado que chegou naquele dia, né? Ele tem uma filha assim, a esposa dele é tal. Então não use adjetivos, não rotule as pessoas. Tá? Isso é sério. Vocês são líderes semeando rema. Tem que falar bonito, direito, porque a boca de vocês professa bênção. Tá bom? Se ele é barrigudo assim, um dia ele vai voltar, né? Ele vai estar bem para a sua saúde, não só estética, mas para a sua saúde. Se você fica jogando que ele é barrigudo, daqui a pouquinho o irmão barrigudo da igreja. Ninguém conhece ele pelo nome. Você conhece o irmão barrigudo? Entendeu? Então, gente, pelo amor de Deus, o irmão baixinho, o irmão altão, o irmão magrelo, não pode. Vocês gostaram, né? Isso não acontece aqui, só lá na China. Com certeza. Ninguém nunca me chamou de calvo aqui, careca. Tenho certeza disso. Ninguém nunca me chamou de jabuti. Então, gente, eu quero falar uma coisa muito interessante para você. O Espírito, ele é vivificado na hora que a pessoa aceita Jesus. A alma precisa de regeneração. Como que somos regenerados? Através da água e do Espírito. É a palavra e o Espírito Santo. Nicodemos, João 3, olha que coisa boa. Não é verdade? Jesus falou, olha, Nicodemos, você é um crente legal. Você vai na igreja, você tem responsabilidade com a igreja, mas uma coisa, você precisa nascer de novo. As práticas estão tudo erradas. Você até aparenta, você tem até cara de crente, mas a sua vida não condiz. Foi isso que Jesus quis dizer. Então, palavra
é que vai voltar novamente. Mas aí é onde entra a dificuldade. Voltar a ser como criança e aprender tudo de novo. A gente tem um problema sério com o nosso ego, né? Problema sério. A gente deixar ser moldado, ser corrigido, ser disciplinado. A gente não deixa. A gente deixa hoje, amanhã a gente não deixa mais. E aí, a gente embarga o processo de regeneração. Então, o que é regenerar? Nascer de novo e nascer agora da palavra. É ela que transforma, não são as filosofias humanas, né? Então, quando vocês forem pregar, pregue palavra, certo? Pregue palavra. Tem muita gente que tem ministérios maravilhosos, mas ele só vem contar testemunho. Chega no altar, ele só conta as coisas que aconteceram no passado, ele lembra, blá, blá. Isso é bom para você colocar uma pitadinha no meio da mensagem. Mas o que nós precisamos pregar, o que regenera e transforma é a palavra de Deus. Tá bom, queridos? Então, os obreiros da casa do Senhor que pregam palavra. Você recebeu um tema para pregar, você foi convidado para pregar, você vai vir aqui na frente, abre a palavra. Aleluia. Abre, é ela que transforma, não é a minha história de vida. Amém? Isso ajuda, é uma pitadinha para acrescentar fé, mas é a palavra, tá? Então, isso é sério. A alma precisa de ser transformada. Então, ao longo da nossa história, esse processo está acontecendo. Tem gente que já está adiantado, tem gente que está no meio do caminho, tem gente que está começando agora. Agora tem muita gente que nem começou, né? Agora, e o corpo? Só um momentinho, meu pai. E o corpo? O corpo só vai ter jeito na volta de Jesus. O espírito é rápido. Qual é a palavra que o irmão Vicente usou? Eu esqueci já. Não, na hora. Gente, instantâneo isso. O espírito é verificado instantaneamente. Senhor Jesus, espírito sendo. A alma tem um processo enorme da gente renunciar a nós mesmos e entrar na palavra. E o corpo? Só na volta de Jesus ou quando a gente for transformado para entrar no céu. O corpo tem jeito para ele. Ele precisa ser totalmente trocado, transformado. Entendeu? Então, o espírito ele é vivificado no ato. A alma está sendo transformada ao longo do processo. E o corpo será glorificado lá para entrar no céu. Mas hoje nós temos domínio sobre ele. Amém? Nós temos domínio sobre a nossa carne. Lembra da nossa primeira parte da aula? E é isso, eu quero fechar aqui com vocês, porque nós vamos fazer uma prova agora, né? Deu para entender? Tem alguma pergunta? O irmão Carlos, pergunta. Dessa maneira, por isso que a santidade de ontem não serve para hoje. Todos os dias nós estamos no processo de regeneração. Pastor, não, só um momentinho. Pastor, só um momentinho. Abençoe o irmão grandão. Aí me deu uma parada, fiquei pensando, Isso aí, pastor. Amém. É verdade, que aí fica o irmão grandão, você é uma pessoa irmão grandão, né? Irmão Everson. Glória a Deus. Então nós vamos fechar aqui, né? E nós vamos agora fazer uma provinha. Vocês têm aí as 3 perguntas, né?
vocês vão fazer. Oi. Ai, perdão, querido. Pode falar. Não, mas para fechar com chave de ouro, eu queria que a Bispo fizesse aí um resumo breve da relação entre dons espirituais e frutos. Uma relação entre frutos espirituais. Dom é uma coisa, fruto é outra. Tá? Dom é pra você. Se eu falar, a gente vai responder, né? Eu vou falar aqui. O dom o Senhor dá para você ministrar a alguém. O fruto é para você. Entendeu? O fruto é resultado da sua vida. E o dom você recebe para abençoar outros. Pode ver que você não vendeu dom lá para abençoar você mesmo. Os dons a gente recebe do Espírito Santo para exortar, para edificar e para consolar. Isso aí. Tá? Então a única coisa que edifica nós mesmos são as línguas estranhas. Não é verdade? Quando a gente fala mistério com Deus, a gente é edificado. Mas qualquer outro dom é utilizado para abençoar alguém. E o fruto do Espírito é resultado da minha vida com Deus. Então tem diferença entre dom e entre fruto. Então agora, para o pessoal aí que está assistindo a gente pelo vídeo, nós vamos agora encerrar nosso momento da aula e nós vamos entrar em momento de prova. Até a semana que vem. Deus abençoe vocês.